Bom, gente, nós vamos então continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse. Por incrível que pareça, já é a 7ª parte que a gente está estudando desse livro. Hoje nós vamos estudar a carta à igreja de Esmirna. Carta à igreja de Esmirna. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 até o 11. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém? Então, aí a gente leu a carta, né? Essa igreja de Esmirna tem muita coisa interessante para a gente falar sobre ela. Não vai dar para falar tudo, mas algumas coisas eu deixei separado aqui. Então, a primeira coisa que a gente observa é assim: a cidade de Esmirna era uma cidade muito rica. Ela é famosa pela mirra que ela produzia. A mirra, né, aquela que foi ofertada inclusive a Jesus, era um dos bens mais preciosos do Oriente. Em alguns casos tinha um valor mais alto que o ouro. Então era uma cidade rica. Porém a igreja era muito pobre. Como você explica uma igreja pobre numa cidade rica? Primeiro, quem estava naquela igreja com certeza não eram os ricos, eram os pobres, né? A história diz que a maioria dos cristãos de Esmirna no primeiro século eram escravos. Então, eles não tinham realmente nada, né? E é interessante que a história, ela faz um paralelo entre a igreja de Esmirna, que estava numa cidade rica e era uma igreja pobre, e a igreja de Laodiceia, que era uma igreja muito rica, porém fria. Então, a gente precisa prestar muita atenção nessa história, porque ao falar, né, sobre essa situação da igreja, ela como um todo, ela nos remete a coisas que nós vamos analisar aqui, né? Então, vamos lá. Quando iniciamos o estudo da carta para a igreja de Esmirna, nos deparamos com um paradoxo. A cidade era rica e opulenta, mas a igreja era pobre e padecia das mais sórdidas calúnias e perseguições. Diferentemente da igreja de Laodiceia, Esmirna era pobre materialmente, mas rica espiritualmente, conforme a afirmação do próprio Cristo. Mas tu és rico, né, no versículo 9. Era blasfemada e perseguida pelos que se diziam judeus, mas era apreciada e elogiada pelo Rei dos judeus, o Senhor Jesus. A partir desta igreja, Jesus de Nazaré nos ensina que as aparências podem enganar, né? Enquanto muitos, pela opulência que possuem e exibem, pensam estar de pé aos olhos do mundo, mas na verdade não passam de caídos aos olhos divinos, outros, pela humildade e padecimento, estão em pé aos olhos de Deus. A cidade de Esmirna foi fundada por Alexandre Magno, general romano, né? Era bonita, rica e era uma rival constante da cidade de Éfeso. No século 26 depois de Cristo, várias cidades da Ásia Menor
competiram pelo privilégio de construir um templo ao imperador Tibério. Esmirna ganhou de Éfeso esse privilégio. Era uma cidade famosa por seu porto e pela mirra que produzia. Apesar de inferior a Éfeso e de não possuir os atrativos de Laodiceia, se ufamava, quer dizer, se gabava, de ser a mais importante cidade da província. Hoje, chama-se Izmir e é a principal cidade da Turquia. A cidade existe até hoje. A igreja de Esmirna não é mencionada em nenhum outro lugar da Bíblia, diferentemente, por exemplo, da igreja de Éfeso. Porém, acredita-se que também tenha sido fundada por Paulo, uma vez que a Bíblia nos informa que por toda a Ásia ele fez conhecidos os caminhos do Senhor, arrastando multidões da idolatria à fé em Jesus Cristo. Vamos ler Atos 19, 26. Nessa passagem ele fala exatamente sobre isso. Estava havendo uma discussão, né? Nem era na cidade de Esmirna, era na cidade de Éfeso, mas veja aqui como que acontecem as coisas. No meio da discussão, um dos caras Demétrio apresentou esse argumento. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Por isso, se diz que ele tirou pessoas da idolatria, porque ele fez com que as pessoas entendessem que havia um Deus de verdade, e não apenas aquelas estátuas tolas lá, né? Arrastando multidões da idolatria à fé em Jesus. Apesar disso, ou seja, de ela nunca ter sido mencionada em nenhuma outra passagem da Bíblia, a igreja de Esmirna entrou para a história conhecida pelos estudiosos como a igreja confessante e mártir, ou seja, uma igreja que não negava o testemunho de Jesus Cristo de jeito nenhum. Um dos pastores da igreja de Esmirna, talvez o mais famoso, foi Policarpo, que viveu de 69 depois de Cristo até 155 depois de Cristo. Discípulo de João, que se tornou um dos mais notáveis pais da igreja primitiva. Ele foi queimado sobre o monte Pagos, no ano de 155 depois de Cristo, por não ter negado a fé em Cristo perante o carrasco romano. Está dando uma chiadeira, né? Então, ele foi queimado porque não negou a fé perante o carrasco romano. Os seus algozes, através do carrasco, queriam que ele dissesse Kaiser Curius, que quer dizer César é rei. Mas ele reafirmou, gritou, né? E aí acenderam a fogueira. Ele gritou Iesios Carius, quer dizer, Jesus é o Senhor. Jesus se revelou à igreja de Esmirna, talvez por causa dessa perseguição, como o primeiro e o último. Todas as vezes que o Senhor se apresenta como o primeiro e o último, e que foi morto e reviveu, como ele faz aqui, poucas citações ele faz disso na Bíblia, mas todas as vezes que ele faz essa citação, ele quer dizer que está tudo na mão dele, até a morte. Desde o início até o fim, está tudo nas mãos dele. E ele se revelou assim a essa igreja, né? Então, ele realmente confirmou que sabia que aquelas pessoas estavam, digamos assim, resistindo a uma ação mundial. Naquele momento, o Império Romano era a maior extensão, né? Era o maior império da terra. E aonde ele tinha braços, ele estava perseguindo os cristãos. E nessa igreja, ele encontrou pessoas que não negaram a fé, ao contrário do que aconteceu em outras, né? Por isso ela foi provada e aprovada pelo Senhor Jesus, que alertou a permanecer fiel até a morte para receber a coroa da vida. Ou seja, ainda que tudo desse errado e eles morressem, a maior glória eles receberiam do outro lado, a coroa da vida. Então agora,
relembrando aquela estrutura de tópicos que a gente falou, né? Aqueles 7 pontos que a gente já falou que estão em todas as cartas do Apocalipse. Nós temos, primeiro, a saudação em destinatário ao anjo da igreja que está em Esmirna, lá no versículo 8. Lembrando, o anjo da igreja era o líder, né? Talvez eu não tenha falado isso no estudo passado, mas por que foca no líder? Porque é assim, gente, Deus só não fala com o líder de uma igreja se ele estiver muito desviado da presença de Deus. Caso contrário, com erros e acertos, Deus vai procurar maneiras de conversar, de ensinar, de mostrar e de corrigir aquela pessoa. Porque ele vê ali, não é apenas mas o resultado do trabalho daquela pessoa, né? Então, um dos líderes, né, o que teve maior destaque nessa igreja, depois do próprio Paulo e do apóstolo João, foi Policarpo. Um cara que foi amarrado numa estaca, com a fogueira em volta e o carrasco falando para ele: se você não negar a Cristo, se você não disser que César é rei, você vai ser queimado. E ele falou: pode queimar, porque o rei é Jesus. Então, precisa muita fé para assumir uma morte terrível como essa, não é? Depois, é aquilo que eu até já comentei, a autodesignação de Cristo, ou seja, Cristo, ao falar de si para aquela igreja, o que ele disse? Ele disse: eu sou o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Então, aí relembrando, né, todas as vezes que Cristo mostra esta palavra, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele está dizendo que o controle de tudo, inclusive da morte, está nas suas mãos. Que nada acontece fora da sua permissão. Então, até mesmo as perseguições que aquelas pessoas enfrentavam, e depois eu vou falar especificamente delas, não eram poucas e não eram fáceis, mas tudo fazia parte de uma permissão de Deus, para que a igreja fosse provada como ouro no fogo. Depois, a aprovação. A aprovação de Cristo está lá no versículo 9, diz assim: conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Quer dizer, nenhuma outra igreja foi reconhecida com tanta importância, com tanto destaque. Olha, 3 coisas: as obras que eles faziam, as tribulações que eles enfrentavam e a pobreza daquele povo que era absurda. E ainda assim, eles não negavam a fé. Isso é algo importante. Por quê? Porque, gente, nós olhamos para o mundo e a nossa igreja é pobre perto dessas igrejas que tem por aí, não é? Tem. A gente, para conseguir juntar todo mundo para pagar um aluguel, é difícil. Tem que, às vezes, tirar o dinheiro do dízimo, que em tese é destinado para outras coisas, para pagar o aluguel, porque senão não dá. Se fosse contar com os irmãos da igreja só para pagar aluguel, não dava. Com o que se ajuda aqui, não dava. E isso não é aqui. Desde o outro salão a gente já tinha esse problema. Então, não é fácil. Aí, o 4º item seria a condenação. Mas nessa igreja não havia nada condenável aos olhos do Senhor. Não tinha o que Deus dizer de errado. Eles estavam fazendo tudo de uma maneira agradável a Deus. E isso é difícil. Depois, a advertência. Na verdade, o artigo 5 seria advertência e ameaça. Nesse caso, não existe nenhuma ameaça. Só existe uma advertência da parte de Cristo. Onde ele diz, na verdade, o que vai acontecer. Nada temas, das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Está lá no capítulo 2, versículo 10. Então veja, não havia uma ameaça, havia uma advertência. Olha, vocês vão ser provados. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Vocês vão ficar um período enfrentando uma tortura ainda maior. Mas não tenham medo. Não tenham medo. Sejam fiéis até a morte e vocês vão receber a coroa da vida. Então olha a importância dessas palavras, né? Aí vem a exortação, que é no sentido prático que ele faz em todas as cartas, né? É o item 6, que está lá no versículo 11, a primeira parte, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E no final, a promessa específica, né? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Versículo 11, a segunda parte. Ou seja, vida eterna. Coroa da vida e vida eterna. Então, vamos a alguns pontos de destaque importante nessa situação aí, né? Conheço as tuas obras. O Senhor Jesus conhece, não é apenas o que a gente faz, é a motivação com a qual a gente faz as coisas. Nós sabemos que para ser aprovado, Deus não olha apenas o que fazemos, mas com que coração fazemos, com que intenção. Então isso fica muito claro se a gente analisar a promessa, por exemplo, de Deus que faz através de Paulo, a revelação de como serão as nossas obras provadas lá na frente. Ele diz assim, para se encontrar a verdadeira qualidade. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 até o 15. Diz assim, eu peguei um trecho só, tá? Poderia ter feito um trecho maior aí, né? Porque, na verdade, todo esse capítulo 3 fala das divisões e contendas da igreja e especificamente dessa prova que o Senhor vai fazer, né? Então, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. O dia é aquele dia da volta do Senhor, tá bom? Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificar nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então aqui ele está falando da aprovação das obras, né? Como ela será feita. É uma maneira de dizer, né? Um dia lá diante do Senhor, no tribunal de Cristo, bema de Cristo, quando Cristo vai pesar as nossas obras. Muitas coisas que fazemos com o coração errado, com a motivação errada. Às vezes agimos por raiva, às vezes agimos porque temos um interesse por trás, uma segunda intenção. E tudo isso vai ser um dia descoberto. Deus vai mostrar aonde estavam os nossos erros. Entenda que isso é para os salvos, ok? Deus não vai provar a obra de quem está condenado. Quem está condenado, está condenado. Mas o que está salvo, Ele vai provar a obra para dar a cada um galardão segundo aquilo que tiver feito, né? Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, se não me engano, que ele fala que todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo para recebermos o que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui está falando dos salvos, não há condenação. Porém, é o que disse lá, se a sua obra foi feita pelo motivo errado, ela não vai permanecer. Você não vai receber galardão por aquilo. Tem que fazer o certo pelo motivo certo. Amém? Outro ponto de destaque aí é a tribulação. Por que a tribulação é um ponto de destaque? Em primeiro lugar, porque a tribulação, ela mostra
quem é fiel e quem está ali só por conveniência. Esse talvez seja o ponto principal, porque quem está ali só por conveniência, quando chega a tribulação, vai embora. Jesus disse isso, né? Mateus capítulo 13, do versículo 20 e 21. Ele diz assim: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Né? Outra passagem também está em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 6 e 7. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. E se somos consolados, para a vossa consolação é. Salvação se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Ou seja, nós enfrentamos lutas às vezes, dificuldades, passamos por provas, e o Senhor, com tudo isso, Ele procura maneiras de nos aperfeiçoar. E o resultado desse aperfeiçoamento é que lá na frente nós seremos consolados. Não que não sejamos enquanto estamos passando por um problema, mas o que vai vir depois é tão maior que não dá para comparar. Amém? Terceiro ponto, pobreza. Né? A igreja era pobre, embora estivesse numa comunidade rica. Porém, essa pobreza financeira não impediu que a igreja fosse espiritualmente rica, fato reconhecido pelo Senhor Jesus. E aí, irmãos, tem uma passagem lá, acredito que todo mundo já ouviu aqui mais de uma vez, mas a gente nunca liga uma coisa com a outra. Lá do famoso Sermão da Montanha, que é Mateus capítulo 5, os versículos 10 a 12. Jesus fala algo muito interessante. Ele diz assim: bem-aventurados, ou seja, sortudos, os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a pobreza daquela igreja era notória. Como eu disse, escravos já não têm dinheiro, né? Ainda estavam sendo perseguidos, estavam sendo blasfemados, estavam sendo presos, e com tudo isso se mantinham fiéis. Que coisa maravilhosa, não é? Falando dessa pobreza e da riqueza, a gente tem aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, um contraste entre Esmirna e Laodiceia. Laodiceia tinha uma igreja rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. A gente vai ver isso ainda, está em Apocalipse 3, versículos 17 e 18. Esmirna era o inverso. Era uma igreja pobre, porém espiritualmente muito rica. O que é que a gente pode deduzir daí? Que a Laodiceia é a cara do mundo. Quando você olha para o mundo hoje, vamos falar o suntuoso templo de Salomão, que a Igreja Universal fez. É um lugar que, se você entrar com a roupa comum, você se sente até mal, né? Um monte de detalhe folheado a ouro e não sei o que e tal. Segurança. Segurança já existe em todas as igrejas universais há muito tempo. A maioria são policiais fazendo bico. Tenho vários amigos que trabalham com isso há muitos anos. Por quê? Porque roda muito dinheiro lá dentro, gente. Não se engane. Cada culto lá não é R$100 de oferta não, viu? É muito dinheiro que rola lá. Então,
Tem escolta, tem caminhão de dinheiro que chega para recolher, o negócio não é fácil. É muita opulência, muita aparência, mas espiritualmente, a própria doutrina dele está fraca. Por quê? Porque tudo é baseado em tirar dinheiro do povo. Não são só eles, não. Tem outros assim. Mas é um fato. Tudo que eles anunciam tem um foco: trazer dinheiro. Já a igreja de Esmirna é a cara de Jesus Cristo. Não tinha onde reclinar a cabeça, mas foi fiel até a morte. Então, às vezes, nós, claro, queremos um conforto, queremos um espaço melhor, um som melhor, instrumentos melhores, cadeiras melhores. Mas não é isso que vai levar a gente para o céu, e não é isso que faz a gente ser agradável a Deus. Alguns, com certeza, já ouviram falar, mas quem conheceu o barraquinho, Moniquinha, onde a gente conheceu Jesus Cristo, com um chão de terra batida e um banco com a tábua de 10 grudada na parede, num toco, e ficou, é porque estava olhando para Jesus e não para o lugar, porque era tenebroso, não tinha nada de bonito. A lâmpada era uma lâmpada de 40 velas amarela, a gente nem enxergava direito um ao outro. E foi ali que o Senhor visitou, derramou o Espírito Santo e levantou um monte de nego doido que está aí até hoje tentando agradá-lo. Aí eu queria dizer, dentro dessa realidade da pobreza de Esmirna, que tinha algumas razões para isso acontecer. Primeiro, o testemunho de Jesus Cristo. Elas não tinham o menor receio de falar de Jesus, de viver como ele ensinou. Porque o testemunho, mais do que o que falamos, é a maneira como nós nos comportamos. Aquela igreja não tinha medo de ser como Jesus queria. Nós lemos Mateus, capítulo 5, versículo 10 a 12, nós já lemos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Isso é por causa do testemunho de Jesus Cristo. Você não vai sofrer perseguição porque você se diz cristão. Você vai sofrer perseguição quando você for um cristão de verdade. Aí você vai perceber que algumas coisas se fecham diante de você, que algumas pessoas que aparentemente estão te agradando, na verdade estão procurando uma maneira de te derrubar. Isso é resultado do testemunho do Evangelho. Então o testemunho do Evangelho faz com que você fique em evidência. Isso não para aí, mas guardem essa ideia. O testemunho de Jesus te põe em evidência. Tá certo? Outra coisa, os crentes da igreja de Esmirna procediam em geral das classes mais pobres. Muitos deles eram escravos. E aí tem outro detalhe. Como eles eram escravos, tudo que eles conseguiam ajuntar era tomado. Então, a igreja de Esmirna, os crentes, o ajuntamento deles era constantemente saqueados. Seus bens eram tomados pelos perseguidores da igreja. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 34. Diz assim: porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Então veja como era a coisa. Eles já eram pobres, mas porque eles testemunhavam de Jesus, o pouco que eles tinham era roubado. E não é só isso. Como eles eram verdadeiramente crentes e fiéis ao Senhor Jesus, eles não aceitavam nenhum negócio ilícito. Eles não faziam nada errado. Eles faziam as coisas certinhas, pagavam os impostos que tinham que pagar, mesmo que tivesse que juntar 4, 5 para pagar de um. Eles não aceitavam. Então, gente, hoje, vamos falar, um comerciante, tem uma lojinha lá de
Xing Ling lá, material da China. Você vai ali na 13 de maio, aqui atrás, tem umas 4, 5 já. Capinha de celular, fonezinho, não sei o que, tudo vem da China. Relógio, tal, um monte de tranqueira. Você acha que eles compram tudo com nota? Você acha que eles importam tudo bonitinho? Ou no meio tem um monte de cambalacho? Agora você imagina naquela época, numa região portuária. Você acha que esses cristãos não tinham a chance de fazer uns cambalachos aqui, outros ali? De pegar um negócio, por exemplo, a gente fala escravo, você imagina um cara com a bola de ferro no pé, que era obrigado a trabalhar com chicotada nas costas. Mas naquela época não era bem assim. O cara estava como escravo, às vezes, ele tinha uma dívida que ele precisava pagar. E ele não tinha dinheiro para pagar. Então ele ia trabalhar como escravo para o cara, para a família dele não ser vendida. Então ele não ia fugir. Não havia essa ideia de fugir. Mas ele podia enganar. O cara confiava e deixava as coisas na mão dele. Ele podia fazer como aquele da parábola que a gente lê, do servo injusto, que foi lá e falou: quanto que você deve para o meu senhor? Ah, é 100, escreve 50. E você deve quanto? Ah, deve 100 litros, então escreve 80. Ele podia ter feito, mas nenhum deles fazia. Por quê? Por causa do testemunho de Jesus. Mais importante para eles era o testemunho de Jesus. Então veja o custo de ser uma testemunha de Jesus. Não fazer nada errado, porque se fizesse alguma coisa errada, as pessoas falavam: isso aí é um cristão. Quer dizer que o seu Deus aceita isso aí. Então não tinha jeito. O cara tinha que ser justo. Se o próprio Cristo estava dando testemunho de que eles eram justos, é porque eles eram justos. E é isso que a gente tem que absorver. Uma igreja pobre, às vezes é pobre porque faz tudo certinho. E uma igreja rica, às vezes é rica porque se aproveita das brechas. Como o Senhor olha. Quando a gente for examinar mais para frente a igreja de Laodiceia, a gente vai ver o contraste disso. Uma igreja que se aproveitou de todas as oportunidades que teve. Por isso era uma igreja rica, mas uma igreja que foi reprovada pelo Senhor. Então, vejam a extensão disso. A gente vive numa época em que muitos ainda falam do evangelho da prosperidade. Em alguns lugares é dito com todas as letras: se a sua vida não melhora é porque você não chegou perto de Cristo. O que a gente faz com essas pessoas aqui? De quem Deus deu testemunho. Até a pobreza deles era motivo de alegria no Senhor. Então isso tem que impactar a nossa história. Porque nós estamos aqui vivendo numa época em que a aparência é muito importante. Talvez a gente não dê o mesmo tratamento, né, que se vê em alguns lugares. Tem igreja, eu já fui, gente, para ir em casamento, em evento que eu fui obrigado a ir, né, por assim dizer, por educação e tal. É um desfile de moda. Você não acredita. Você olha as pessoas e fala: meu Deus. Isso é uma igreja ou é aquela Caras, ilha de Caras, né? Todo granfino, todo... Aí você olha e fala: como a igreja lida com isso? Às vezes, a igreja não lida com isso. Ela deixa para lá. E está errado. Porque isso causa dissensão entre os irmãos. Isso causa divisão. Isso não é para ser assim. Tanto porque se alguém se incomoda está errado, quanto pelo fato de que se alguém vai lá para se mostrar está errado também. Então os dois lados estão errados. Você tem que ser o que você é. Se você tem dinheiro para andar com um terno de 3 mil reais, ande. Ande. Mas entenda que você não é melhor do que aquele que está com a sandália havaiana com a tira presa com um prego lá, porque
não tem jeito para comprar outro. Você não é melhor. Você é tão filho quanto. Ah, mas Deus me abençoou mais. Às vezes não. Caixão não tem gaveta. Dessa vida a gente não leva nada para o céu, a não ser aquilo que está aqui dentro. E às vezes o que a gente tem no mundo físico serve como uma âncora para a gente, né? A gente fica preso a isso e acaba não chegando ao Senhor. Amém? Então, riqueza espiritual, né? Jesus disse que eles eram espiritualmente ricos. Vocês são pobres, mas são ricos, né? Essa é a verdade. A gente tem tanta passagem para falar desse assunto. Eu vou ler só duas, para a gente não ficar dando muita volta. Perdão, eu pulei um pedaço aqui, né? Eu já li aquela parte de Hebreus, capítulo 10, versículo 34, né? Para completar a ideia de que eles não aceitavam, eles rejeitavam as coisas erradas, nós vamos ler Hebreus 11, do 23 ao 26. Diz assim, veja como ele coloca: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então veja como aquelas pessoas, com a sua atitude, estavam vivendo de uma maneira agradável a Deus. Esse é o verdadeiro testemunho de um cristão. Falar do que Cristo fez em sua vida é consequência de Deus ter agido na sua vida. Mas ter um testemunho cristão significa que a sua atitude, a sua conduta, as suas regras, os seus achismos, a sua maneira de falar, tudo visa honra e glória ao Senhor. Isso é o verdadeiro testemunho cristão. Tá certo? Aí agora sim nós vamos entrar aqui no artigo riqueza espiritual. Por que o Senhor destacou, né, riqueza espiritual? Em primeiro lugar, aquilo que eu já falei, né, os que priorizam as riquezas materiais, muitas vezes tornam-se pobres espiritualmente. Essa que a gente leu de Moisés aqui é um exemplo clássico. Né? Moisés escolheu ser rejeitado, perseguido, eventualmente até morto, do que ficar desfrutando da bênção do faraó. Ele preferiu agradar a Deus. Isso é um chamado. E todos nós não fomos chamados? Não é para tirar um povo do deserto, ou da opressão, mas fomos chamados para estar diante de Deus. O valor é o mesmo, né? Então vamos ler, por exemplo, Mateus capítulo 6, do versículo 19 até o 21. Jesus falando: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará também, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Essa é só uma destas passagens, né? Há várias outras. João 12, 25, vamos ler João. Diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Que coisa, né? A gente vive correndo atrás de ter um pouquinho mais, né? Ter um pouquinho melhor, e Jesus vem e arrebenta a gente com essas palavras, né? Tiago, capítulo 2, verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e os herdeiros do reino que prometeu aos que o amam?
Ou seja, Deus não escolheu os ricos, escolheu os pobres, os doidão. Estamos aqui para isso, né? Então aqui ainda tem muitos outros versículos, depois vocês vão ver lá no estudo na casa de vocês, né? Finalmente, dentro do versículo 9, tem uma passagem que é interessante para a gente esclarecer o tamanho da perseguição que os cristãos sofriam e que caiu sobre eles, né? Quando o Senhor fala para eles assim: eu sei a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Se você estudar as cartas, você vai ver que em todas elas, alguém que parecia ser o que não era. Então, você tem, por exemplo, na igreja de Éfeso, você vê lá no capítulo 2, versículo 2. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Ou seja, o que é que tinha lá? Gente fazendo de conta que era apóstolo. E não era. Depois, nessa passagem, né, da igreja de Esmirna, o versículo 9. Né, os que se diziam judeus e não eram demônios. Né? Depois tem na igreja de Tiatira, no versículo 20. Depois tem em Filadélfia, no versículo 9 do capítulo 3. Depois Laodiceia, no capítulo 3, versículo 17. Por que isso acontece? Porque as pessoas se acham muitas coisas, pensam de si muitas coisas. Mas, por mais que você pense, que você se sinta, que você se ache, isso não convence Deus. E quem diz de verdade o que somos é o olhar do Senhor, é a maneira como Ele nos vê. Então você pode se dizer uma pessoa grande, e Deus vem e fala: você não é tudo isso que você está pensando. E às vezes você se sente pequeno, e o Senhor vem e fala: não, você é grande aos meus olhos. Porque o que Deus dá valor não é o que nós damos valor. Deus tem uma visão diferente. E o que importa para Deus é isso. Isso, tanto fisicamente, quanto economicamente, como socialmente, como culturalmente, tem pessoas que se acham alguma coisa. E aí o Senhor vem e mostra que elas não são aquilo que elas acham. Elas são bem menos. Infelizmente, é regra. Porque a palavra de Deus diz que aquele que a si mesmo se exaltar, será abatido. Mas aquele que se humilhar, será exaltado. Tá certo? Outra coisa, os crentes eram blasfemados, isto é, sofriam acusações levianas e infundadas destes falsos judeus e também dos incrédulos de outras coisas, né, de pessoas que na verdade estavam servindo ao diabo, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, correto? Então todo aquele que serve ao mundo serve ao diabo, ok? Aí a gente fala de blasfêmia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13, tem uma informação importante para a gente. Diz assim, Paulo, dizia: somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Era assim que viam os cristãos. Mas era só isso? Não. Vocês sabiam que os cristãos eram chamados de canibais por causa do corpo e do sangue do Senhor? Porque eles diziam que estavam comendo o corpo e o sangue, ou seja, estavam comendo outras pessoas, canibais. Essa era uma das blasfêmias da época. E vocês não acreditam quantos cristãos foram condenados à morte com base nessa mentira. Só essa não. Eles eram imorais. Imorais, naquela época, significava que pais, filhos, pessoas do mesmo sangue tinham um relacionamento sexual. Por que os acusavam disso? Por causa da festa do amor, o ágape. Amor, quando se traduz amor,
gera sentimento. Para a gente é sentimento. Para eles, naquela época, o amor era sexo. Então, os cristãos eram vistos como se fossem imorais. Por quê? Praticavam imoralidades. Eles se reuniam para celebrar o amor, ou seja, transar. Era uma blasfêmia, mas era assim que era visto. E eles eram acusados dessas coisas. Eles eram chamados de ateus, porque eles não se dobravam diante das imagens de escultura. Agora, pensa, aquela passagem que nós lemos de Demétrio, o que é que aconteceu? Na cidade de Éfeso, existia um templo da deusa Diana, com uma imagem de escultura que eles diziam ter descido de Júpiter. E naquela cidade, a maioria dos comerciantes haviam duas categorias destacadas ali, né? Primeiro, os que negociavam, vendiam, e os que fabricavam ninhos de Diana. Eram pequenos casulos, onde era colocada uma imagem da deusa Diana. Demétrio era um desses artesãos. E aquela passagem que nós lemos, ela está falando de uma sedição. Esse cara trouxe todo mundo à tona contra Paulo e os que estavam com ele, porque como ele estava evangelizando toda a Ásia, e as pessoas estavam deixando de crer nos ídolos, eles estavam deixando de vender. O seu trabalho estava afundando. Vai você lá em Aparecida falar mal de quem vende estátua lá. Vai lá. Vai lá, você não é cristão? Vai lá. Fala para os católicos que eles estão errados com aquelas imagens, que eles não podem vender. Sabe o que eles vão fazer? Vão te jogar da ponte, meu amigo. Essa blasfêmia de que eles eram ateus porque eles não se rendiam, não se dobravam, não se curvavam diante das imagens. E quer saber a pior? Pior do que essas? Não era pior do que essas, mas a que mais matava é que eles não prestavam culto ao imperador. O imperador romano, César, era considerado Deus na terra. Assim como antes dele, lá no Egito, a mesma coisa aconteceu com o faraó, senhor das duas coroas, o Horus vivo. Tudo isso eram ídolos, eram idolatria, e os cristãos não se rendiam. Então, quando se fala de blasfêmia, blasfêmia é eu inventar que aquilo que você está fazendo é uma enorme mentira, você está fazendo algo completamente diferente do que eu estou dizendo, mas eu vou lá e falo aquele mal sobre você, contamino a população com aquilo, e às vezes você era apedrejado, lançado na prisão, sentenciado à morte. Imagina não se dobrar diante da estátua do imperador, numa cidade como Esmirna, que foi escolhida no ano 26 depois de Cristo para ter um templo em homenagem ao imperador Tibério César. Pensa na profundidade do que estava acontecendo. Era terrível. Então, quando nós lemos que eles eram blasfemados, essas são algumas das blasfêmias. Eles eram imorais, eles eram canibais, eles eram ateus, eles eram hereges porque queriam desviar os outros da verdade, das crenças. E eles eram desagregadores da família. Por quê? Porque uma vez que você cria, você entrava em choque com o outro da família que não cria. Então, entende? Todas as coisas que nós fazemos. Se for analisar, todos nós fazemos essas coisas. Nós não participamos da Santa Ceia, então somos canibais. Nós não nos dobramos diante de ídolos, então somos ateus. Nós celebramos o amor, a festa do ágape, o amor de Cristo. Nos saudamos em nome desse amor, nos reunimos em nome desse amor, então somos imorais. Entende? Por que eram blasfêmias? Porque eram coisas agradáveis a Deus, que as pessoas
tratavam como se fosse pecado, como se fosse o erro, sendo que aquelas coisas eram as certas. Então vejam por que a igreja era pobre. Porque eles eram roubados. Eles eram acusados, lançados na cadeia, e o que eles tinham era vendido para pagar as dívidas, pagar as multas. Eles ajuntavam dinheiro, tinha que tirar um da cadeia, juntavam dinheiro, tinha que tirar outro da cadeia. Como eles podiam ter alguma coisa, se eles eram honestos e não negociavam coisas erradas? Então agora, pega tudo isso e transfere para a nossa realidade. Se a gente olhar para as igrejas no mundo, quantas igrejas estão vivendo exatamente o contrário do que agradou a Deus na igreja de Esmirna? E é uma realidade do nosso mundo. Essa doutrina que veio dos quintos dos infernos, essa teologia da prosperidade que não encontra o menor parâmetro bíblico, mas está espalhada para todos os tipos e todas as denominações cristãs. Em todo lugar tem alguém falando disso no altar. Será que não é exatamente o contrário do que Deus nos ensinou, que o agrada aqui? Então, é o que eu falei, quanto mais a gente estuda as coisas do Apocalipse, do porquê, a gente começa a enxergar. Por que o Senhor fala que muitos serão chamados, mas naquele dia vão ser rejeitados? Ou, se preferir, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que para alguns o Senhor vai dizer, não te conheço? Quando a pessoa esteve no altar, ou na igreja, falando, profetizando. Porque às vezes essas coisas, que eram tratadas como blasfêmia, né, contra os cristãos, mas são coisas agradáveis a Deus, não são parte da nossa história. E aí o Senhor olha e encontra em nós pontos reprováveis. Se a gente não tem um conhecimento mais detalhado de algumas coisas, a gente acha que o Senhor está exagerando. Mas irmãos, olha o que esse povo passou. E olha a promessa que Deus fez. E quem falou com eles foi o princípio e o fim. Aquele foi morto e reviveu. Ou seja, o que tem nas mãos o domínio sobre a morte e o inferno. Você. Eu estou vendo as suas obras. A sua firmeza de conduta, o seu caráter íntegro, o seu testemunho. E eu sei que por causa do seu testemunho, você está sendo perseguido. Você está enfrentando tribulações. Você está enfrentando limitações, pobreza, dificuldades. Mas eu sei que tudo que estão te acusando, na verdade estão te acusando porque não me aceitam. Estão blasfemando do nome de vocês. Mas vocês são ricos. E se vocês resistirem até o fim, receberão a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ainda que alguns sejam presos e outros sejam mortos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, passou por esta vida, enfrentou dificuldades, mas lá só vai ter vitória. Amém? Essa é uma parte de todo o contexto que existe aqui por trás da igreja de Esmirna e essa carta. Eu não vou dizer que ela é a mais rica dessas cartas, todas elas são ricas, mas essa mostra coisas agradáveis a Deus que muitas vezes na nossa sociedade são desprezadas. E mostra coisas que Deus despreza, que muitas vezes na nossa sociedade são valorizadas. Então medite. Hoje à noite eu já vou postar lá, ou no máximo amanhã cedo. Leiam, releiam
né? Se tiverem dúvidas, manda lá um e-mail no Adonai Responde. Porque é importante a gente entender essa conotação. Como eu disse, as 7 cartas às 7 igrejas são, na verdade, uma maneira de Deus transmitir à igreja de todos os tempos orientação, de coisas que o agradam e de coisas que o desagradam, de coisas que a igreja vai fazer que são desagradáveis a ele e que precisa se corrigir, e de coisas que a igreja não vai fazer, mas que deveria fazer porque são agradáveis a ele. Então, há um contexto muito grande por trás dessas cartas, né? Alguns iluminados querem dizer que essas cartas se referem às 7 épocas da igreja. A igreja primitiva, como foi, era a igreja de Éfeso. Depois a igreja do tempo da estatização, é a igreja de Esmirna. Não. O Senhor tem nos ensinado que as 7 cartas às 7 igrejas são situações que todas as igrejas, em todas as épocas, enfrentam em maior ou menor grau. Num momento é de um jeito, num momento é de outro, passa um tempo, aí está de outro, e o mais, digamos, amplo disso, independente da igreja passar por épocas, nós somos igreja, e nós passamos a nossa vida por fases que tangenciam, ou se não espelham descaradamente essas 7 igrejas, em algumas fases da nossa vida. Então, não deixa isso morrer dentro de você. Continue estudando e lendo. A gente vai ter um período de férias agora, festas e tal. Mas depois, quando voltarmos, vamos continuar. E que bom se isso não morrer no nosso meio. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, vamos fazer uma oração. Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus, Supremo Senhor de toda a terra e céu, o nosso coração se rende diante da Tua presença, identificando, Senhor, estas coisas que hoje o Senhor nos instrui aqui sobre a igreja de Esmirna, Senhor. Nós vemos em nós falhas, em alguns momentos o nosso testemunho é fraco, em outros momentos o nosso testemunho nem existe, Senhor. Nós queremos ser aprovados, mas nem sempre queremos enfrentar tribulações. Nós achamos que às vezes a tribulação é a falta de Ti, quando na verdade as tribulações são o resultado de estarmos dando um testemunho verdadeiro a Teu respeito. Nos ajuda com todas essas coisas. Nós estamos, Senhor meu Deus, de maneira passo a passo, aos pouquinhos, bem, Senhor, superficialmente, começando a conhecer um pouco mais detidamente sobre o livro de Apocalipse e sobre as informações referentes ao fim dos tempos e também da Tua visão em relação à igreja. Nos ajuda com tudo isso, não apenas a entender estas coisas, a guardá-las dentro de nós, mas também aprendermos a buscar o que Te agrada sempre, Senhor, de uma maneira clara. Senhor, nós sabemos que não há como ajuntar tesouros nessa terra, caixão não tem gaveta, o que nós ajuntamos aqui fica aqui, Senhor. Por isso nos ajuda a pôr em primeiro lugar as coisas que são de cima, as coisas do Teu reino, olhando para Ti e buscando em Ti, Senhor, a direção para vivermos as coisas da maneira mais presente, mais agradável possível aos Teus olhos. É isso que nós Te pedimos, Senhor. Obrigado por esta palavra. Abençoa toda a nossa comunidade cristã do Adonai Sabaô, em especial aqueles que estão estudando, Senhor, conosco sobre, Senhor meu Deus, as coisas do tempo do fim, inclusive aqueles que veem apenas os vídeos. Que a Tua graça se estenda a eles e a Tua bênção multiplique o conhecimento dentro deles, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.